Então, o tempo está correndo já, mas eu não me preocupo porque eu trabalho na chamada da meia-noite. Né? Tá ótimo, tá tranquilo. Vamos continuar. Muito bem, então eu falei a última palavra, até foi cantado, né? Tem o Senhor Jesus. E olha a Bíblia, vamos ver algumas das palavras finais de Deus, sempre à luz da profecia. A terra, falando da terra de Israel, e nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei. Quer dizer, eles vão ficar naquela terra. E a gente sabe muito bem onde fica aquela terra. Talvez alguns de vocês já viajaram para Israel. A última palavra de Deus sobre os judeus. E os tornei a juntar para a sua terra. Não deixarei lá, quer dizer, entre as nações, nenhum deles. Olha, nunca se cumpriu. Só nós em Porto Alegre temos pelo menos 10 mil judeus. Até em Manaus, eu viajei esses dias para Manaus, trabalhei nas igrejas, depois fui no meio do mato, e eu sempre preciso um monitor externo para trabalhar na arte gráfica, no Photoshop. Aí eu fui numa loja, Bemol, é da família Ben-Himol. Eu já sabia logo que são judeus. Porque uma vez encontrei um rapaz crente em Belém, chamado Pedro Paulo Ben-Himol. Ele era crente, depois ele foi para Israel. Então tem muitos judeus lá fora ainda. Nos Estados Unidos ainda tem 5,5 milhões de judeus. Então vocês veem, essa profecia não se cumpriu ainda. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todos os povos, entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra. Quando a Bíblia fala terra assim, sempre é Israel. Que teus pais possuíram, e a possuirás. Olha, essa palavra possuirás, por isso eu falo, é bom pegar outras Bíblias. Quer dizer, eles vão retomar a terra. Eles vão, não vou dizer bem conquistar a terra. Olha no momento. A ONU, novembro de 1947, eles fizeram aquela partilha da chamada Palestina. Você tem que cuidar com a palavra Palestina. Por exemplo, nas Bíblias está escrito Palestina no tempo de Jesus. É uma grande besteira, gente. Na época de Jesus não existiu Palestina. A palavra Palestina vem de filisteus, filisteia, que foram os romanos. Depois que Israel foi destruído pelos romanos, eles vieram com esse nome para nunca mais se lembrar do nome de Israel, como está escrito no Salmo 83 e no Salmo 2. Quer dizer, a Palestina é algo ruim para se falar. Quer dizer, a Palestina da época dos patriarcas do Velho Testamento nunca existiu Palestina. Isso não é bom. Tá, tudo bem. Ele vai te trazer a terra tal, e eles vão conquistar. Olha agora a guerra na faixa de Gaza. Na guerra na chamada Cisjordânia, que é Judeia e Samaria. É o coração de Israel. E nós temos essa briga agora. Né? Porque também a luta pelo monte do templo em Jerusalém. Tudo isso agora com Hezbollah, Hamas, o Jihad Islâmico, os Houthis lá no Iêmen e muitos outros grupos indo para Iraque, Irã, até na Síria. Nós vemos, eles formaram um anel de fogo para aniquilar Israel. Por isso Israel está reagindo desse jeito. E olha, Israel esses dias falou uma palavra em direção ao Irã, que eles nunca falaram e nunca confirmam. Eles falaram, vocês não se esquecem, nós temos as armas do juízo final. Se chama Doomsday Weapons. As armas atômicas. E eles nunca ameaçaram. Olha, eu já teria ameaçado o Irã há muito tempo com a bomba atômica. Mas eles ficaram, eu admirei Israel.
Porque o Irã fala o tempo todo que eles vão aniquilar Israel. Então nós vemos que esse processo é um processo doloroso. Hoje Israel vive num tempo intermediário em conquistar a sua terra. O Ben Gvir, que é um dos ministros lá, falou esses dias que eles deviam mudar o status do monte do templo. Eles deviam permitir que judeus, pelo menos, teriam um canto para poder orar. Porque hoje, quando um judeu sobe, ele não pode nem mexer os lábios. Quando ele começa a orar, os árabes já começam a gritar. Olha, isso está muito errado, tem que ser mudado. Porque os árabes já falam que Israel não tem nenhuma raiz histórica com o monte do templo. Eles dizem que nunca houve um templo de Salomão, aquele templo onde Jesus entrou. Eles negam a raiz histórica de Israel. Então, eles têm que reagir. Mas olha, tu a possuirás e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Olha, na verdade isso já aconteceu. Porque lá hoje vivem 9 milhões de pessoas. Israel cresceu muito. E também sobre os judeus, né? Já falamos isso antes? Não, foi. Eu acho que estou voltando. E Jerusalém nunca mais será derrubada nem destruída eternamente. Vocês sabem que nos últimos 2000 anos, Jerusalém ficou desolada, Israel virou uma terra deserta. Houve uma altura durante o Império Otomano, os turcos, eles cobraram até impostos para as árvores, lá na chamada, você sabe, Palestina. O que o povo fez? Cortou as árvores. Olha, isso o governo ainda podia inventar, porque estão aumentando os postos e tudo. Né? Imposto para a árvore, estou brincando. Aí eles cortaram as árvores, imagina. Aí Israel ficou pior ainda. Porque a Bíblia diz, Jesus falou, a vossa casa vai ficar deserta. E Israel virou um país miserável. E quem, na verdade, desenvolveu aquela terra foram os judeus. Quando eles começaram a entrar lá em 1878, 1882, houve um casamento entre o povo e a terra. E Israel hoje é pioneiro em muitas coisas. Pensa só na irrigação. Que na verdade é fertirrigação. Não é só água. Junto com a água vem todos os nutrientes que a planta precisa. Você pode criar as coisas em cima de areia. A areia é só para segurar a raiz. O resto vem com a água. Ou sobre Deus mesmo. E o Senhor mesmo será rei sobre eles no Monte Sião, desde agora e para toda a eternidade. Olha, aonde ele vai ser rei? Sião. Não em algum outro país. Washington, Berlim, não sei, Brasília. Não, Sião. Porque ele disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, assim eu serei lembrado para todo sempre. Quer dizer, se você é um cristão e você aceita Jesus, você aceita um kit. Por quê? Jesus até em Apocalipse 5 é chamado o quê? Leão judeu. Quem é da tribo de Judá? É judeu. Apesar que hoje a gente chama todo mundo de judeu. É um judeu. É Israel. É um kit. E nós temos que aceitar isso. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Porque o Senhor habita em Sião. Exulta e alegra-te, ó filho de Sião, pois eis que eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Ele vai morar em Israel. Quando os judeus hoje voltam para Israel, isso se chama Alia, talvez você já ouviu falar. Alia é a volta dos judeus, é um movimento. Então eu falo brincando, até que Deus vai fazer Alia, porque ele diz que ele vai vir e vai habitar no meio de Israel. Então, eu acredito que todo mundo concorda que o milênio não pode ser simbólico. É ligado com Israel, com a fidelidade de Deus. Eu podia citar muitos versículos hoje à noite. Deus até invoca o sol, a lua, as estrelas, a maré alta, a maré baixa. Dizem, quando essas leis diante de mim existem, eu não vou abandonar Israel. Jeremias 31. Independente o que eles fizeram.
como também na época do João Batista, de Jesus, aquele apelo, arrependei-vos. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou nós oramos até no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós, na verdade, oramos para o reino vir para cá. Mas sabemos só por Jesus. Ele é o único que pode resolver o problema do homem, porque a raiz de todos os males não é vamos dizer, um regime político, né? Até o Marx e Lenin e outros pensaram, né, no comunismo, que se nós vamos modificar as coisas, vamos criar um novo homem e o paraíso na Terra. Ou Mao Tse-tung na China queria criar um novo chinês, matou milhões de pessoas. Você sabe que o comunismo até hoje matou uns 148 milhões no mundo? É bom você saber, tá? Porque, na verdade, a teoria na prática é muito boa de Karl Marx e Lenin e outros. Mas, na realidade, não funciona. Porque o homem é muito corrupto. É muito corrupto. Não funciona. Só por Jesus. Ele pode transformar espadas em relhas de arados. Ele pode trazer aquela paz verdadeira. Olha, eu gosto demais daqueles filmes no YouTube, quando animais voltam para seu dono, né? Às vezes um leão, um urso gigantesco, porque ele foi criado por aquele homem. Um gorila, que agora já ficou anos no mato, o homem foi lá, chamou aquele gorila, que agora já ficou aquela costa cinzenta, que é o chefão, e aquele cara veio e abraçou o homem. Isso é muito bonito. Aí eu sempre penso no milênio, né? Lá vai ser assim, né? Vai ser lindo. Ó, coitadinho. Por que ele faz isso? Porque ele não tem outro macaquinho, entendeu? Não tem outro macaquinho. É um substituto, que nem aqui também, né? A capivara, tem os patinhos em cima e ainda tem as tartarugas por perto. Porque a Bíblia diz que Deus vai trazer a paz entre os animais. Pensa no milênio. Ele vai trazer a paz entre os homens e animais. Os animais não vão fazer mal. Ele vai trazer a paz entre os homens. E vai trazer a paz, e já traz, entre Deus e os homens. Isso é aquele shalom completo. Vamos falar do gemido da criação. Ligado com o milênio. Por quê? A ardente expectativa da criação. Olha, foi o Paulo que de repente ele fala assim e diz o seguinte, cuidado com a interpretação da natureza e do comportamento dos animais hoje. Ele diz que isso não foi assim no começo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? Os animais esperam a revelação dos filhos de Deus? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando aconteceu isso? Como? Isso foi depois da queda do homem. Deus amaldiçoou e distorceu a natureza, o comportamento dos animais. Ele trouxe o gemido. Será que Deus gosta quando os animais sofrem e o homem sofre? Ele falou até das dores para Eva na hora de ganhar um filho. Será que Deus gosta disso? Por que ele fez isso? Para nós saber todo dia que nós temos o paraíso ainda pela frente. Você entendeu? O gemido. Mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Já vou explicar o que é isso. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você entendeu? A criação junto vai entrar nessa glória que vai voltar quando Jesus volta. Quando Jesus volta, eu vou falar bem simples. Quando Jesus volta, o céu será conectado na terra de novo. Muito simples. Vai ser assim.
E ninguém sabe bem o que é isso. Mas um pouco nós vimos no Monte da Transfiguração. Porque lá Jesus apareceu exatamente assim como ele vai voltar como Rei dos Reis. Ele mostrou a sua glória divina original no Monte da Transfiguração. Faltaram palavras para os evangelistas descrever que a roupa dele ficou brilhosa, tinha aquela nuvem, né? Porque não dá para descrever essa glória divina. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Olha esse macaco grande, deve ser um pavião. Ele está lutando com a onça. E olha, ele tem uns dentes que nem um pastor alemão. É um macaco perigoso. Mas você já sabe que ele virou o almoço da onça. Você acha que ele quer morrer? Claro que não. Mas é o gemido da criação. Olha, cativeiro da corrupção significa phytorá em grego. Phytorá significa destruição, aniquilação, perdição, extermínio, decomposição, declínio. Tudo isso entrou na natureza. Que nem essa criação original da esquerda, né? Isso aqui é um Mazda, é um carro de esporte. Ele queimou e a parte da direita é o mundo de hoje. Foi prejudicado pela queda de Adão e Eva, a morte entrou, e pelo dilúvio. Pega uma vez uma estatística da idade dos patriarcas. 900 anos, aí foi até o dilúvio, e depois do dilúvio, 500, 400, 300, 200, 120, 80, 70. A idade caindo, porque o mundo ficou muito pior depois do dilúvio. Muitos animais aniquilados, muita superfície da terra virou deserto ou inundado pelas águas. E olha, prisão da mortalidade e decadência. Tem cientistas, agora são evolucionistas, que dizem que cerca de 5 a 50 bilhões de espécies foram extintas, corresponde a 99,9% de todas as espécies que jamais existiram, portanto, quase a totalidade de plantas e animais. Nós vivemos hoje ainda com uma chama piloto daquilo que já existiu aqui na Terra. Porque desde Adão e Eva, desde a queda, nós vivemos num planeta moribundo. Quer dizer, o aquecimento global, olha, já houve muitos problemas no passado. Olha, por exemplo, na minha região, na Alemanha, presta atenção, lá tem muitas rochas de calcário e tem muitas conchas petrificadas, fossilizadas. O que quer dizer isso? Que lá já existiu um mar. Gente, de onde veio aquela água? Então já houve que o Polo Norte derreteu, entendeu? E naquela época não tinha aquecimento global. Você entendeu? Já houve muitas coisas diferentes aqui na Terra. E eu acho que hoje Deus está apertando e aumenta o estresse. Ele diz, quando eu fecho o céu, quando eu mando uma peste, ou gafanhoto, ou isso, aquilo, se o meu povo se arrepende dos seus maus caminhos, ele escuta. Então Deus hoje está falando através da natureza. Não pense só em aquecimento global. Pense que Deus está falando. A Bíblia diz que a terra vai balancear que nem um bêbado por causa da transgressão dos moradores. O pecado é ligado com a terra, sem dúvida. E não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, né? Nós somos selados. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha, todo dia nós temos muitas adversidades, né? Nós, por exemplo, criamos 7 filhos. Imagina, ali, minha casa, era um criadouro de filhos. E olha, aconteceu às vezes com aquela bagunça e nervosismo e criança para lá e para cá, né? Olha, não foi fácil. E aconteceu que às vezes eu briguei com a minha esposa. Foi vergonhoso, né? Mas depois eu pedi desculpa. Mas era muito gemido. Você entendeu? Gemido. E olha, ficando mais, não vou dizer velho, mas mais maduro. Observa uma vez os mais maduros quando eles levantam da cadeira ou saem de um carro. Sabe o que eles fazem? Né? Escuta o gemido quando se levantam. Ou quando eles sobem uma escada. Ai, ai, ai. Né? Olha, e nós esperamos o quê?
a retenção do nosso corpo, que a Bíblia diz que vai ser uma realidade. O gemido da natureza. Isso, quando os biólogos não pegam as informações da Bíblia, eles interpretam tudo errado. Porque a Bíblia diz, a vida não começou assim, a criação. Isso é aquele gemido porque Deus amaldiçoou o mundo. Então nós temos informações muito preciosas. Olha o gemido dessa pequena antílopa com 4 gepardos atrás dela. E eles correm muito rápido, esses felinos. São os mais rápidos na África do Sul. Você vê o gemido daquele bichinho? Esse é o gemido da natureza. Ou talvez você já assistiu aquele filme. É horrível, é horrível. O tubarão branco ainda brincando com a foquinha. Ou, principalmente, a morte, aqui os urubu. Isso é lá em Alagoas, comendo uma tartaruga marinha. Ou esses dois, eu acho tão emocionante aquela foto. O menino e com a sua irmãzinha durante um terremoto na Ásia. Um terremoto. E olha, os dois estão se agarrando de medo. Esse é o nosso mundo hoje. Então, lembre-se, nós não vivemos mais no paraíso. Não vivemos mais na criação original. Mas Deus prometeu que isso vai voltar. Tudo isso, aquele sofrimento que nós temos no nosso corpo, ou os animais, é um grito pelo paraíso perdido, você entendeu? Por isso Deus fez isso. Para nós olhar para frente. Eu acho que também no trânsito de Fortaleza, você sabe ainda que todo dia você tem o paraíso ainda pela frente, tá? Ruas de ouro, sem buracos. Anda aqui de moto, gente, você vai ficar com dor de coluna naqueles buracos dos poeiros ali desnivelado, você pode morrer, você sabe. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha para o seu corpo exterior. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E olha, isso os seus netos querem ouvir de vocês. Eles não querem ouvir quantos remédios você toma, e as suas totoizinhos, e quantas vezes você vai no médico. Ele quer ouvir de você a esperança que vocês têm no seu coração pela ressurreição e pela vida eterna, entendeu? Isso eles querem ouvir. E Deus prometeu, eu vou carregar vocês até a velhice, entendeu? Muito bom. Acho que aos poucos até eu preciso disso, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, de novo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Jesus diz, quem crê em mim não vai morrer. Olha, é um versículo muito complicado. Eu leio aquele versículo sempre de novo. Eu não entendo o que quer dizer isso. Mas a gente morre, quem crê nele morre, mas ele diz que não vai morrer. O que quer dizer isso? Paulo disse, e ele foi no terceiro céu, ele foi arrebatado e foi lá na glória. E ele depois diz, eu tenho vontade de partir. E ele usa uma palavra muito estranha. É a mesma coisa que você abre uma porta e vai num outro quarto. Muito simples. Ele fala morrer é ir para lá. Claro, ele já foi para lá. Ele já conheceu. Então, cuida bem. Você cai, você morreu. Os outros chorando, claro que é uma perda. Na verdade, você, como eu entendi aquele versículo, nem vai notar muito. Porque, olha, você está lá onde você quer chegar. Você entendeu? Nós não entendemos muito dessas coisas. Do Espírito, essas coisas de Deus, mas ele fala assim. Então a vida, na verdade, é uma semente. É uma semente, aqui você tem 3 gerações. E falando de semente, a Bíblia diz que o corpo é uma semente que vai ser semeado, por isso eu sou contra a cremação, porque o corpo é semeado na terra, não queimado. Tudo bem? A nossa vida é uma semente. Você já viu sementes? A semente não é grande coisa.
Você já viu semente? É uma coisa marrom, assim, uma coisinha assim de nada. Se planta, aí sai uma flor linda, ou uma árvore. E vamos ser franco, quando a gente é mais velho, não está mais tão bonito como com 18 anos e 20 ou 22. Não? Você sabe. O que eu quero dizer? Que nós viramos cada vez mais uma semente. Né? É verdade, uma semente que a Bíblia diz que vai ser semeado e vai ressuscitar. Gostou? Eu acho bonito isso aí. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, nós temos a melhor coisa ainda pela frente. Olha, às vezes na igreja o pessoal orou para o irmão tal que estava na UTI, para Deus ajudar ele e para ele sair de lá. Às vezes, já que eu tenho uma língua meio afiada, eu perguntei, escuta, qual é a idade daquele irmão? 75 anos. Aí eu disse o seguinte, vocês não têm o ânimo de orar, se for a vontade de Deus, para ele morrer e estar com Cristo? Olha, nós somos assim, às vezes pior do que o mundo, agarrando a vida, e nós devemos ser aqueles que têm a esperança pela ressurreição, entendeu? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Se você namora a evolução, a teoria da evolução, a Bíblia diz, antes de Adão e Eva, não houve morte aqui no mundo e no universo. Não houve morte. Não vem com o papo de homens da caverna e outras coisas. Nenhum animal devorou outro, não houve morte antes de Adão e Eva. Isso é uma coluna da doutrina bíblica, que a morte entrou através do primeiro Adão e a vida vai entrar através do segundo Adão. O primeiro era terrestre e o outro é celestial. Pois ele todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão. Aqui temos um olhar para a eternidade e para o céu. Então, Deus fez várias dispensações. Hoje, a gente já se encontra na era da igreja, na era da graça. Aí vem o arrebatamento, vem os 7 anos apocalípticos, Jesus volta, vem o milênio e depois vai entrar na eternidade. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, ou que eu vou criar. Quer dizer, Deus vai fazer muitas coisas que a gente nem pode se imaginar, porque a Bíblia diz que a natureza será restaurada do cativeiro da corrupção, e também eu acredito muita coisa vai aparecer de novo, que talvez já foi extinto. Então o futuro do mundo se chama Jesus. Isso é a nossa esperança. Seriamente. Se eu não tivesse Jesus, sério, eu ia ficar louco. Olhando para o Brasil, por exemplo, que é um país tão rico, incrivelmente rico, com tantas possibilidades, áreas de agricultura, minérios, 7.000 quilômetros de praia, um monte de coisas. E o que o cidadão aqui recebe em troca, você só nota quando você vai para os Estados Unidos, ou você vai para a Suíça, para a Alemanha, para um país lá de primeiro mundo, aí você vê a diferença, o que o cidadão recebe em troca lá. Segurança, infraestrutura e muitas outras coisas. É muito sofrimento, gente, aqui também. Mas olha, Deus coloca rei e Deus tira reis. Então tira logo, Senhor, tenha compaixão. Que aprendemos um pouco mais sobre a profecia bíblica hoje à noite. Não? Um pouquinho mais? Olha, na verdade esse tema é muito complexo, mas eu queria mostrar
um pouco o aspecto da natureza, porque essa natureza redimida faz parte do milênio, o leão e a ovelha, certo? E de muitas coisas que a gente hoje não entende muito bem. Então, olha, o tempo já está adiantado, na verdade é parte 2, mas eu não vou abusar da paciência de vocês, já são quase 10 horas. Alguém ainda tem uma pergunta? Então faça agora, aproveita. Agora, não pergunto coisas que não têm relação com o nosso tema. Por exemplo, por que eu não tenho cabelo na cabeça, ou não sei o que, né? Alguma coisa interessante, tá? Não precisa ter medo. Pergunta agora, aproveita. Ou vocês não têm mais ânimo? Fala. Alguma coisa que eu mencionei agora sobre o milênio, sobre Israel? Certo. Certo. Vocês veem que o pastor ele já faz umas perguntas mais complicadas, né? Olha, quando nós olhamos para dentro das descrições do milênio, olha, eu acho seriamente que as fronteiras às vezes são meio... A gente não sabe bem o que é realmente milênio, o que é depois do milênio. Também não sabemos muito bem da transformação no milênio. O que vai mudar de tudo, entendeu? Com aquela nova Jerusalém descendo ali, eu acredito que vai ser no milênio já. Aquela nova Jerusalém vai de Israel até Roma, o tamanho, 2.200 quilômetros. A nova Jerusalém, 2.200, né, um cubo. Por exemplo, eu não quero morar num cubo de 2.200 quilômetros por 2.200 por 2.200. Eu nem gosto de edifício. Eu sempre morei em casa, sempre. Penso sempre num terremoto. Mas olha, você não sabe como vai ser com o corpo glorificado. Você não sabe como vai ser a realidade, entendeu? Por isso não adianta discutir sobre muitas coisas, porque nós não entendemos hoje. Mas nós podemos confiar em Deus, que Ele vai fazer tudo maravilhosamente. Agora que a Bíblia fala da separação, isso é muito sério. Né? Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida, não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá para todo sempre para ele. Então, o que Deus revelou, nós aceitamos e cremos. Eu desejo muito a volta de Jesus, você também? E olha, nós vemos no momento movimentos no mundo, parece que o mundo está em um agito incrível, de guerra, de coisas anticristãs. Deus ainda pode frear, né? Ele sempre freou um pouco, mas não sabemos. Eu acredito que o arrebatamento nunca chegou tão perto que nem agora. Por quê? Porque a igreja tem que ser arrebatado antes dos 7 anos. Por que eu falo isso? Será que eu sou um covarde que não quer entrar nos 7 anos apocalípticos? Não, não é por causa disso. Se eu penso no meu pai, que ele sofreu na guerra, e ele não era crente, pelo homem chamado Adolf Hitler, uma guerra perdida, 7 anos da vida dele, outros morreram dos meus parentes. Eu digo, olha, se Deus quer que eu vou na tribulação, eu vou sofrer, pelo menos vou saber para quem eu vou sofrer. Ou hoje, quando eu sofro, eu sei para quem. É para Jesus, que é outra coisa. Então, mas olha o ministério das tuas testemunhas, que vão trabalhar nos primeiros 3 anos daqueles 7 anos apocalípticos, na primeira metade da semana de 7 anos. O que eles vão fazer? O que a Bíblia fala? Que os dois, eles são muito parecidos com Moisés e Elias. Eu não vou falar que é Moisés e Elias, mas muito parecidos, tá? Mas eles vão fazer o quê? Me ajuda, por favor. E não me decepciona. Fala. Opa. O que eles vão fazer? Transformar a água em... Não em vinho. Em sangue. Em sangue. Eles vão jogar tantas pragas, tantas vezes que eles quiserem. Mais do que 10 pragas. Eles vão fechar o céu para não chover. Muita coisa lembra Moisés, outra Elias. E eles vão fazer mais uma coisa.
eles vão matar os seus inimigos com um fogo sobrenatural que nem Elias. O que você faz hoje com os seus vizinhos? Você não pode pedir fogo do céu quando o som está alto e uma bagunça lá ao lado, né? Que é difícil, você conhece tudo isso. O que nós temos que fazer? Jesus diz, amar os inimigos, orar por eles. E as tuas testemunhas vão trabalhar com sangue, com pragas, matar os inimigos. Você nota que isso não é mais a era da igreja. Sabe como se chama isso? Velho Testamento. Por quê? Porque faltam exatamente 7 anos para a redenção final de Israel. Essa redenção foi interrompida, aquelas 69 semanas de Daniel. 483 anos. Olha, não quero atropelar vocês agora, só estou falando, né? Tá bom? Talvez você estude isso depois mesmo. E quando esses 483 anos, na época de Neemias e Esdras, quando o rei permitiu a reconstrução de Jerusalém, quando esses 483 anos passaram, Jesus entrou num jumentinho em Jerusalém, porque Jesus diz, ó Jerusalém, por que tu não reconheces nessa tua hora, ou nesse teu dia, foi o dia profetizado por Daniel, foi um cálculo exato, que bateu mais ou menos no ano 32 depois de Cristo. Jesus entrou lá, depois ele foi crucificado, o templo foi destruído depois, e o relógio de Deus com Israel parou. Israel foi colocado em modo hibernar, sleep. Quando você coloca no seu computador, você não precisa desligar, bota ele em hibernar. Isso aconteceu. E, de repente, a Bíblia começa com 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e 2 tempos. Aparece no Apocalipse, aparece em Daniel, são sempre 3 anos e meio. E, de repente, a Bíblia diz que o anticristo vai fazer um pacto de paz de 7 anos com Israel. E no meio ele vai interromper os sacrifícios, vai se sentar no templo e se declarar a Deus. Aí você tem todas aquelas peças do quebra-cabeça daqueles 7 anos, que é a continuação da história de Israel. Por isso eles vão reconstruir um templo. Olha, eu já entrei lá em Jerusalém 2 vezes, no Instituto do Templo. Eu vi as coisas, eu vi a roupa do sumo sacerdote, você pode entrar lá, está lá. Aquela roupa custou mais ou menos 1,5 milhões de dólares. Tem aquelas pedras, tem ouro dentro do tecido. Aquele tecido é feito com tinta de um caramujo. Você tem que matar um monte daquele caramujo para conseguir um pouquinho de tinta. Eles têm as roupas dos levitas. Eles fizeram o candelabro de ouro. Eles estão tentando criar novilha vermelha para ter a cinza. Sem essa cinza não haverá inauguração do templo. Mulheres, 70 quilômetros ao norte de Israel, estão fazendo o véu do Santo dos Santos, entre o Santo e o Santo dos Santos. Eu tenho fotos. Sabe qual é o tamanho daquele véu? 10 metros por 20 metros, a grossura 10 centímetros. Não é um véu, eu chamo ele de tapetão. É um tapetão grande. E as mulheres estão fazendo em Itamar. O nome do assentamento é Itamar. Então você vê, muitos preparativos estão sendo feitos. Ele já tem a planta pronta para o templo. Eu vi as cópias, quer dizer, no Instituto do Templo. Feito por arquitetos, claro. Já com eletricidade, com elevador. Não é mais que nem na época de Davi ou Salomão. Eles estão fazendo os preparativos, gente. Então, se as duas testemunhas já estão numa outra dispensação, que não é mais a igreja, e nós vemos os preparativos para tudo isso, para o palco apocalíptico, Israel está voltando e nós vamos... Você entendeu? É lógico. Israel não vai aguentar mais muito tempo contra os inimigos. Deus tem que interferir. Tem que interferir. Muito bem. Tá bom assim? Vocês estão felizes? Obrigado que vocês vieram. Voltei ao lugar do crime, quer dizer, o lugar que eu visitei anos atrás, né? Foi muito bom. Qualquer reclamação é com o meu empresário. Não vou dizer que eu vendi a minha alma para ele, né? É o pastor Nogueira, tá bom? Qualquer reclamação. Sim, tranquilo. Não, tudo bem. Também, sim. Como é que o senhor tem visto hoje as igrejas
senhor tem enxergado elas no entendimento de quem é Israel? Porque às vezes a gente percebe que isso, por conta da história, por conta de Constantino, Calvino, Lutero, que ficaram um pouco decepcionados em pregar o evangelho para eles, eles não entenderam e a partir dali criou-se uma, Sim. entre aspas, Sim. um pequeno ódio, entre aspas, pelos judeus. Certo. Começou toda uma história. E aí as igrejas começaram, de certa forma, a não levar isso, entre aspas, tão a sério. Como é que o senhor tem visto hoje as igrejas que o senhor prega, por exemplo? Olha, eu acho que normalmente nas igrejas bíblicas e fundamentalistas, apesar que o nome às vezes não fala muito, sabe? Eu já encontrei batistas da convenção, por exemplo, no sul da Bahia, que são batistas bíblicas. Eles não seguem mais muitas coisas. O pastor diz tudo que vem de lá, eu não gosto, jogo no lixeiro. Eles são bíblicos. São poucos, entendeu? Mas, normalmente, eu vejo um bom conhecimento de Israel, que eles são pré-milenaristas ou pré-milenista, pré-tribulacionista, né? E uma boa linha. Eu falo sobre isso também, que você mencionou, que eu chamo buraco negro da reforma. Eu nasci luterano, tá bom? Eu fui batizado como bebê e fui rebatizado com 20 anos. Eu sou um anabatista, não posso mais pregar na igreja luterana, porque eu sou um herege agora. Você pode ser um beberrão, um adúltero, mas você não pode se rebatizar. Isso é um dos piores pecados na igreja luterana. Mas eu preguei de novo, ninguém me perguntou, né? Também não precisa falar logo. Então, olha, aquele buraco negro na reforma é muito sério. Porque eles seguiam as heresias da Igreja Católica, que é a teologia da substituição. O batismo de bebê é a prova disso. Todos que batizam bebê, normalmente são amilenistas, né? Não creem no arrebatamento, não creem no milênio, não creem na restauração futura de Israel. Por quê? O bebê entra no povo escolhido. Antigamente, o pequeno judeu foi circuncidado com 8 dias e entrou no povo mesmo. Isso foi coisa de Deus. Então, o mundo evangélico queria imitar isso, mas eles não queriam a circuncisão, então eles inventaram um batismo de bebê. Entendeu? Então, isso é, na verdade, se você me pergunta abertamente, uma grande heresia. Porque não existe isso. A Bíblia diz que quem crê será batizado, entendeu? É furado isso aí. Não é uma circuncisão. E o bebê não entra no povo escolhido. O bebê ainda está nas mãos de Deus. Um dia tem que fazer uma decisão consciente, porque Deus não tem netos. Eu não viro um cristão através do batismo de bebê. E aí depois tem uma confirmação. Aí o pastor falou para mim, com 15 anos ou 14 anos, agora você é um membro no corpo de Cristo. Olha, eu vou dizer para vocês, com 15 anos eu era tudo, mas não membro no corpo de Cristo. Eu estava no caminho para o inferno. E só 3 anos e meio depois, aceitei Jesus como meu Salvador, entendeu? Então, aquela coisa da reforma cria muita confusão em respeito do novo nascimento. Por isso, você não pode evangelizar numa igreja reformada. Não pode evangelizar. Por quê? Todo mundo já foi batizado, todo mundo já está dentro, entendeu? Isso é muito ruim. E toda essa confusão sobre Israel, arrebatamento, milênio, para eles não tem profecia relevante no Novo Testamento. Não tem. Eles dizem que tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo e acabou. Se chama preterismo. Eles dizem tudo já. Imagina alguém dizer que Apocalipse não tem profecias futuras. Olha, eu vou dizer francamente, sem vergonha. É horrível, gente. Olha, um cristão comum que lê certos versículos, eu digo, isso nunca se cumpriu. Pegamos Romanos 11, 25. Eu não quero, irmãos, que sejais enganados em vós mesmos ou na vossa própria inteligência. Primeiro Paulo diz, eis que eu digo um mistério. Agora ele revela algo que ninguém conheceu. E ele fala, endurecimento caiu em parte a Israel, ou sobre Israel. E aí ele fala de mais um até, aquele até profético. Até o quê? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Agora vem a pergunta. O que é a plenitude dos gentios? E ela vai entrar onde?
entrai pela porta estreita. Então, são gentios que vão entrar na igreja. E quanto esse número X, que só Deus sabe, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Quando esse número X foi alcançado, o arrebatamento vai acontecer. Depois, Israel será tirado do endurecimento, está escrito naquele versículo. Isso é só um que prova que depois da igreja vai vir mais alguma coisa. Não é aquele exclusivismo eclesiástico dos reformadores, eles só viram a igreja. Falando mais ou menos, não pode haver dois povos escolhidos. Sabe quem falou isso? Adolf Hitler. Ele falou isso na mesa. Eles perguntaram, Hitler e os judeus? Aí ele respondeu, não pode haver dois povos escolhidos. Ele fez o quê? Acabou com os judeus, não aceitou Jesus, lógico, colocou os alemães no lugar dos judeus, e ele era um tipo Messias. Os árabes hoje falam, não pode haver dois povos escolhidos, eles matam os judeus. E os reformadores eram um pouco parecidos, porque eles não entenderam o plano de Deus com Israel, que Israel foi colocado de lado. Eu vou falar que nem vocês entendem. No banco de reserva, ajudou o banco de reserva. Quem joga hoje é quem? Quem joga hoje? É a igreja. Israel está no banco de reserva. Mas eu acho, pelos acontecimentos, que Israel já levantou. Porque eles estão incomodando o mundo inteiro no momento. Não é assim? É um povo pequenininho. Você tem uma ideia do tamanho de Israel? 460 quilômetros do norte ao sul. 460 quilômetros. E a largura máxima é 135 quilômetros. É nada para um brasileiro. E eles ainda querem que vão dividir a terra deles. Isso é ridículo. Então, é um povinho de quase nada. Então, hoje, eles já levantaram do banco de reserva. E o que o jogador faz quando o treinador diz? Ele não pula para dentro do jogo. O que ele faz primeiro? Vocês são profissionais, né? Olha, hoje Israel está aquecendo. Já estão falando do templo, estão incomodando ali, o povo não aceita. Na verdade, Israel é um sinal de julgamento para o nosso mundo. Todo mundo vê Israel hoje. Alguns aceitam isso como cumprimento de profecia e outros viram antissemitas. Olha, é um grande problema. A separação hoje passa no meio dos povos. É incrível. Mas Deus falou que Jerusalém seria um cálice para tontear todos os povos em redor. Isso nós temos hoje. Jerusalém não tinha importância nenhuma no Islã. Jerusalém não tem importância, nem aparece no Alcorão. E de repente agora todo mundo quer Jerusalém, Jerusalém, Domo da Rocha, Mesquita Al-Aqsa. Os árabes estão risada. Para eles é Meca e Medina. Meca, lá tem aquele santuário. Apesar que hoje Jesus ia dizer para eles lá em Meca, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos... Isso é desagradável para os árabes. É desagradável para um alemão. Hitler queria tirar todas as coisas judaicas do cristianismo alemão. Ele queria um cristianismo ariano. Então isso é uma humilhação para os povos. Você lembra do Naaman, quando o profeta diz, te mergulha 7 vezes no Jordão? Ele ficou bravo e disse, lá na minha terra tem rio maior, mais limpo. Eu não vou naquela sujeira aqui. Entendeu? Assim os povos pensam às vezes sobre os judeus, tem piadas sobre os judeus, piadas antissemitas, nós temos isso na Alemanha também. Mas Deus diz, quanto à plenitude dos gentios haja entrado, todo Israel será salvo. E quem nega isso, eu tenho medo. Porque a Bíblia diz, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu não digo que um cristão renascido, salvo, que não vê Israel, que ele não vai ser amaldiçoado. Mas ele fica com uma maldição na área profética. Ele não vê as coisas porque ele não vê Israel. Quando você não vê Israel, você não entende as profecias. Eles vão dizer, isso não são 1260 dias, são 1260 anos, isso aqui não é bem assim, é simbologia, alegoria, e eles não entendem. E para mim é tão simples. Quando tu pega certas peças do quebra-cabeça profético, coloca junto,
dá aquela visão geral. O quê? A igreja será arrebatada, aí vem aqueles 7 anos, os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação, aí vem toda a sedução do anticristo, vão acontecer coisas que Deus nunca permitiu e nunca mais vai permitir. Você sabe de 2 coisas no Apocalipse que Deus nunca mais vai permitir? Por exemplo, a ressurreição do anticristo. Ressurreição. Acho que o pastor leu antes que o dragão, depois daqueles 1000 anos, ele vem de onde? Ele sobe aonde? Ou ele vai ser preso aonde? No abismo. É abissos em grego. É o lugar do diabo, dos demônios. Então, olha, só uma ideia. Quantos vão ver o anticristo em Apocalipse 13:1? O anticristo vem de onde? Ele sobe do mar. E no meio dos 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, o anticristo sobe do abismo e mata as 2 testemunhas. Como ele foi no abismo? Porque ele morreu. A Bíblia diz que ele leva a ferida da espada mortal. Um acidente mortal não é um pouco mortal. Você não vai na UTI, você morreu. E ele aparece agora, eu acredito, quando ele sobe do abismo, é bem naquele momento quando o diabo será jogado na terra. Aí começa a pior época da humanidade. Vai ser horrível. Então são tudo assim coisas, né? Aí uma parte dos judeus vai fugir para o deserto. Aí você vê aquela mulher no deserto, mais uma pecinha. Olha, coloca a pecinha aqui, coloca aqui, coloca aqui. É fantástico. E olha, quando você olha hoje para o mundo, porque nós temos 3 correntes. Uns dizem que todo mundo vai virar cristão, aí Jesus vai voltar. Quando você olha hoje para o mundo, você vê algum desenvolvimento que todo mundo vai virar cristão? Não, nós vemos o contrário. Errado. Tá bom. Aí dizem, hoje a igreja reina com Jesus no milênio simbólico. Você vê alguma coisa da igreja reinando hoje? Eu não vejo nada, sério. Agora, quando eu olho hoje para o mundo, eu vejo os preparativos para o palco apocalíptico. Mais controle total, certo? Uma globalização nunca vista em comunicação, internet. Olha o WhatsApp, eu mando uma foto daqui da igreja, e as minhas filhas até na Alemanha vão dizer, olha pai, que bonito, estamos orando. Você pode mandar para qualquer canto do mundo. Até no meio do Amazonas ou dos Yanomami. Viva Elon Musk, Starlings. Então vemos a volta dos judeus, um grande sinal, um bônus para nós, porque ninguém sabia que os judeus já iam começar a voltar para a sua terra antes do arrebatamento. É um bônus que nós temos hoje, observando a reação do mundo e dos árabes contra Israel. Então vemos várias coisas se preparando. Como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló? A Bíblia fala de Sodoma. Olha hoje, sodomia, casamento gay, é o sinal de Sodoma em público. Em Isaías 3:7 é que eles vão mostrar o seu pecado em público. E em inglês está escrito, they parade their sin. Eles vão fazer passeios com o seu pecado no mundo, nas ruas. Isso é só nos últimos anos, as paradas gays, eles mostram o seu pecado, aquele carnaval de perversidade, naqueles passeadas. A Bíblia diz que eles vão mostrar o seu pecado que nem Sodoma, em público. Nem fala isso. Olha, eu nem assisti, eu só vi umas fotos. E eu já falei hoje, mencionei, por que esses caras têm uma coceira tão louca para mexer com os cristãos? Sabe por quê? Porque o diabo sabe muito bem onde fica a resistência. Por quê? A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus. E eles veem isso muito bem, que nós somos contra. Nós somos um dos poucos ainda que dizem que isso não é natural. Eu falo isso, não tenho medo. Muito bem. Então, nós temos muitos versículos que mostram que tem muito mais, muito fácil, cada cristão. E olha, nós temos mais aquela promessa que diz, em João 16, diz, quando vier o Espírito, ele vos guiará em toda a verdade e ele revelará, anunciará as coisas futuras. Então, nós temos muitas coisas futuras nas cartas de Paulo, alguma coisa na carta de Pedro, Judas, alguma coisa, e no Apocalipse.
Depois de Pentecoste, foram revelados umas 10 mistérios que ninguém conheceu antes. Então, eu acho que as igrejas, é meu conselho para todo mundo, como o meu laptop, ou tablet, ou não sei o quê, de vez em quando vem uma mensagem de atualizações. Você conhece isso? Claro, se chama upgrade. Então, as igrejas têm que fazer um upgrade hoje. Olha, imagina a reforma, faz 500 anos. Eu não entendo os adventistas, por exemplo, eles deviam fazer um upgrade. Eles falam aqui ainda aquelas bobazeiras da Ellen White, aquelas coisas proféticas que ela falou, olha, 200 anos atrás, faz favor. Aconteceu muito, até judeus voltaram para sua terra. Hoje não precisamos mais discutir que nem os pais da igreja, os reformadores. Sabe o que eles discutiram? Se Deus amaldiçoou os judeus para sempre, ou se um dia eles vão voltar para a sua terra. O que você acha? Hoje, não precisamos mais discutir. Por quê? Israel já está festejando 75 anos. Já tem lá tantos judeus como nunca na história, em toda a história de Israel. Desde o começo de Abraão. Nunca teve tantos judeus em Israel. É muita coisa. Olha, acorda. Eu vou mencionar mais uma coisinha. Você sabe quantos judeus voltaram na época de Neemias e Esdras para Israel? Quantos judeus, mais ou menos? E começou um novo povo com eles. Um povo que cresceu depois de 500 anos. Já era um povo bem maior e Jesus nasceu lá. Quantos judeus voltaram? Num prazo de 100 anos, mais ou menos. 60 mil judeus a 100 mil judeus. Muito pouco. Você sabe que houve fins de semana, quando a União Soviética implodiu em 89, 90, 91, que chegaram 12 mil judeus da Rússia num fim de semana no aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv. 12 mil. Olha, em poucos anos chegou 1 milhão de judeus da Rússia. 1 milhão. Imagina, compara isso com os 100 mil da época de Neemias e Esdras. Eu tenho um gráfico, uma estatística. Jesus diz, a figueira vai brotar. E ela está brotando muito. Isso é um sinal que nós, Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado pela paciência. Não geme na hora de levantar, tá bom? Não geme. Eu sei. Até as escadas ficam mais altas. Né? Ah, é? Tá. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado que nós podemos nos edificar e animar e alegrar uns aos outros, aprender. Obrigado pela mensagem bíblica, muitos versículos que nos deixam uma orientação, uma bússola da profecia também para os tempos de hoje. Tu falaste naquela época, vocês sabem fazer uma previsão do tempo, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. Ajuda-nos, Senhor, em ver tudo isso, erguer a nossa cabeça, nos alegrar, porque a nossa redenção chegou perto. A noiva clamando pelo noivo, Senhor. Esse amor que nós temos dentro de nós, esse primeiro amor, aquela ansiedade, e tu falaste que tu vais voltar e vais nos buscar e levar para casa. Obrigado, Senhor, que nós temos essa viva esperança. Ajuda também essa igreja em cumprir o seu papel, tanto na edificação dos cristãos, como também serviu como berçário, porque nós sabemos que o arrebatamento não aconteceu ainda, porque a plenitude dos gentios não foi alcançada. E Deus não retarda, como alguns julgam, retardado ou demorado, mas Ele não quer que ninguém se perca. Tu ainda queres salvar pessoas. Obrigado por esse tão grande amor. Ajuda essa igreja para cumprir esse papel como luz do mundo e sal da terra. Também a liderança com muita responsabilidade e empenho. Assim pedimos, despede-nos nessa noite, protege-nos no caminho até em casa e abençoa a nossa vida espiritual, para que o teu Espírito pode nos consolar, instruir e para que nós podemos nadar contra essa correnteza podre desse mundo, como peixinhos vivos, e não como doentes ou mortos que são levados pela correnteza. Ajuda-nos, Senhor, em te glorificar e honrar com toda a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos ao pastor. Boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe, viu?